Fala, povo de Deus! Eu sou o pastor Segundo Almeida. E eu sou o Robert Diego. E nós estamos juntos aqui no Mesa da Primeira. Nós estaremos ao vivo e online, presencial e online, no domingo, às 9 às 11 horas e às 19h30, na Barão de Jaceguai, 1019, e também na Intervidas, às 9 e às 11 horas da manhã. Você que está aí no Tatuapé, não deixe de estar presente conosco na Francisco Marengo, número 58. E no domingo a gente dá continuidade à série Eu e o Reino. A gente vai falar da identidade do reino, parte 3. Quando vamos observar os textos de Jesus referentes à pacificação e à perseguição. Então vale muito a pena você estar conosco no próximo domingo. Eu quero abençoar a sua vida ali no próximo domingo na PIB, nas 3 celebrações, se Deus quiser, e o nosso querido pastor Júnior na nossa amada Intervidas. Mês das Mulheres, segunda temporada, Mesa da Primeira, e a gente nesse mês inteiro vai ter a participação de mulheres tops, né? Mulheres que estão desenvolvendo seu papel na sociedade, estão fazendo diferença na sociedade. E aqui também com a nossa amizade, eu já quero agradecer ao meu querido amigo, queridão pastor Foca, por ceder, né, uma pessoa tão especial de sua igreja aqui, que está aqui conosco, a Tati. E ela, né, como Tamis já é conhecida de todos nós, ela vai ser a primeira a se apresentar para nós, que está a bordo do Mesa da Primeira, Tati. Obrigada, pastor. Obrigada pelo convite. Eu que me sinto honrada, né? Eu me chamo Tati Nascimento. Estou fazendo uma pesquisa com mulheres, né? Vou ter o privilégio de compartilhar um pouquinho aí com vocês que são feras, né? É isso. Que legal. E Tamis, né? Nossa querida Tamis contra as feministas, né? Tamis. Vamos lá, eu sou Tamis, esposa do pastor Nick. Muito obrigada, gente. Segunda Bem pertinho, vez. Muito obrigada. Segunda vez no Mesa da Primeira, então é um privilégio para mim. Muito obrigada. Que legal. Tati, você tem desenvolvido um trabalho, né? A gente vai começar sobre a feminina, a mulher feminina, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de feminismo. Mas você está desenvolvendo um trabalho de mestrado, né? Correndo atrás das pesquisas. E o que é seu trabalho? Qual que é a ideia do seu trabalho? Onde que você quer chegar com o seu trabalho? Terminei a parte de pesquisa, na verdade, na semana passada. E então a gente já colheu alguns dados, né? Mas a pesquisa começou com... O título da pesquisa é Mulheres e Vulnerabilidade, que possuem intromissão familiar por dependência financeira. E aí, na vida acadêmica, a gente, né, às vezes encontra algumas mulheres que acham que são posicionadas até pela questão do feminismo. É bem difícil ser uma cristã no meio acadêmico. Ainda mais uma mulher cristã no meio acadêmico. E essa pesquisa ela tem o objetivo de identificar o porquê que as mulheres elas continuam em vulnerabilidade, seja uma fragilidade de violência psicológica, física, verbal, sexual, entre várias aí, né? Questão de honra. Então, por que elas permanecem? E aí eu fiz uma pesquisa na cidade de Mogi e de Suzano, onde nós constatamos que essas mulheres, elas permanecem, a maioria, né? Então tem vários indicadores, mas 65% dessas mulheres, elas permanecem em casos de violência, entre essas vulnerabilidades que eu falei, por dependência financeira. E como eu trabalho como professora de empreendedorismo, gestão financeira, né? Eu identifiquei isso na sala de aula e falei, como que a gente vai resolver isso? E aí, dentro desse contexto, a gente identificou que essas mulheres continuam, então a gente precisa fazer com que elas gerem renda. Então, a gente tem um problema, que é a falta de renda, que mantém elas. A gente tem hoje vários equipamentos que fazem com que elas gerem renda, mas por que não acesso? O que acontece nesse meio termo, né? E aí é onde a gente entra com a parte do ser cristão. A única coisa que faz com que as pessoas mudem o comportamento, aí é num ponto de vista meu, é de fato conhecer a Cristo. Ô, Tati, eu quero entrar aqui nessa parte que você está falando, que eu acho interessante uma coisa, e eu vou fazer o senhor pensar aqui. Você acha que elas não conseguem sair dessa situação, ainda que você fornece para ela toda a estrutura necessária, porque ela tem dificuldade de lidar com essa situação, ou porque você vê que é algo quase que natural
aqui eu estou pensando teologicamente mesmo, a essa mulher ser cuidada, a essa mulher estar nessa posição de cuidado e ter dificuldade de ir para esse lugar que parece que ela é empurrada para o mercado de trabalho, tá? E aqui eu estou vendo essa mulher como se fosse um lugar que essa mulher que está presa nessa situação não consegue acessar esse lugar. Parece que não é um lugar que é feito para essa mulher. Para algumas empoderadas, é feito. Mas para essa mulher que parece uma mulher natural, não é feito. Por isso ela se sente confortável dentro desse lugar que é mais natural, sendo cuidada, mesmo nesse lugar da violência. Porque não tem resposta, né, a gente olhando aqui. Sim, na verdade eu acho que tudo começa ali na base. Então, são mulheres que não entenderam o que elas são e qual a identidade delas. Que elas, de fato, são filhas amadas. Qual o papel de uma mulher, né? Uma mulher, ela já nasce com um senso maternal. Então, ela vai cuidar de pessoas, cuidar do marido. Isso a gente pode falar biblicamente e cientificamente. Se a gente falar de questões fisiológicas, a mulher é diferente do homem. Então, ela nunca vai ser igual ao homem. Em toda a minha pesquisa, eu nunca abordei nenhum tema dizendo sobre igualdade. Eu não quero ser igual a um homem. Afinal, Deus me fez uma mulher. É equidade, ser tratada da maneira que ela deve ser. E as mulheres, elas não dão conta, e isso eu posso falar por mim, de assumir um papel de um homem numa questão de trabalho. A gente não nasceu para isso. Todas as mulheres que desenvolvem uma atividade extra, ela demanda mais ou menos 12 horas a mais por conta das atividades que ela desenvolve no lar. Então, como que ela vai conseguir, às vezes, trabalhar em determinados cargos que exigem 18 horas de jornada de trabalho, mais as 12 de cuidar? Não tem. A gente não tem um psicológico para isso, porque a gente não nasceu para isso, no meu ponto de vista. Uhum. E o papel do homem, e aí vocês vão falar muito melhor do que eu, né? Mas é ser protetor e provedor. Então, a mulher, no meu ponto de vista, ela pode trabalhar sim, mas a questão de cuidar do lar é uma responsabilidade do marido. E aí a gente entra na questão de lares que são disfuncionais. Na pesquisa a gente constatou que foram todas as mulheres que foram entrevistadas, elas relataram que tiveram problemas com os pais. A mãe já tinha sofrido uma agressão ou não tinha um pai presente. Então, todos esses problemas, ele é disfuncional na questão da formação da família. Não teve ali uma mãe, um pai, um lar funcional, inversão de papéis, falta, agressão. Então, são traumas que vão desenvolvendo e aí essa mulher, às vezes, usa como escape esse excesso de trabalho. Então, eu acho que sim, a mulher tem que estar no mercado de trabalho desde que haja uma necessidade e como se fosse um equilíbrio. Eu acho que seria isso. Não que ela precise ser a pessoa que provê no lar. Acontece porque às vezes não tem o marido, não tem, então ela não tem uma opção. Mas se a gente pensar num cenário ideal, seria um homem protetor, provedor que cuida dessa mulher e aí ela desenvolve as atividades não só por conta de uma necessidade, mas sim por um propósito, que é diferente. Eu creio que, né? É interessante que a gente navegou agora em muitos assuntos que eu vejo na nossa conversa inicial aqui, e claro, esse também é o propósito, muitas pontas soltas, né? Nessa conversa inicial. Eu vou trazer algumas dessas pontas soltas aqui. A primeira questão que vem na minha mente é assim: no começo você me trouxe a ideia de que as mulheres sofrem, a grande maioria, que é o seu escopo, não sofrem a grande maioria, mas o seu escopo é o abuso patrimonial, né? Sim, 65%. 65% abuso patrimonial. Primeira coisa, o que é abuso patrimonial? Então, seria uma primeira pergunta. Segunda, as que sofrem abuso patrimonial, aí você trouxe assim, eu dou palestras de empreendedorismo, de gestão de empresas e tal, etc. E elas precisariam, eu nem gosto dessa palavra, né? Mas elas precisariam, não foi que você usou, elas precisariam se empoderar para ter um emprego e, a partir desse emprego, o quê? A partir desse emprego, ter força para o divórcio? Então, essa seria a pergunta. Uhum. Força para o divórcio? Quarto ponto, e aqui vão decorando aí, porque eu sempre esqueço o que eu perguntei. E o quarto ponto, né? Como ela vai
escolher melhor. Né? Esse cara não já dava sinal de que seria um abusador patrimonial? E aí, no final, se transitou na questão da natureza. Então, depois de tudo isso, o homem deveria ser o provedor, e papapá, e papapá. É cristão, de repente é cristão também o divórcio? Qual seria a ideia? Legal. Porque a gente também tem soluções muito extremadas na vida, né? Então, às vezes, as mulheres que despontam no cenário, elas despontam no cenário. E a gente está num tempo, numa época, e é preciso reconhecer, em que homens bananas, eles estão se multiplicando, né? Não só bananas, mas femininos. Os caras cada vez mais... Afeminados. Então, Sem vezes, virilidade, eu às diria. vezes eles não têm nem o jeito afeminado. É virilidade. Mas eles não... Eles Posicionados, né? Eles são emocionados. Emasculados. Retidos. Eles são emocionados, eles são frágeis, Sim. Infantis. eles são imaturos, eles são exagerados, muito melancólicos às vezes. Então já conheci vários e vários. E é uma coisa interessante também, Tati e Tamis. Eu atendo em gabinete há 10 anos. E eu já atendi muitos casos de abuso. Muitos. E deixa eu lhe dizer um dado dos meus gabinetes. A grande maioria das mulheres que eram abusadas eram mulheres que trabalhavam. Trabalhavam e ganhavam bem. Em um dos casos, o cara não ganhava nada. Ela sustentava o cara e apanhava do cara. Tá entendendo? Também isso acontece Sim. muito. Tá entendendo? Muito. Então, peraí, parece que a resposta dela ter um emprego, Não, resolve, será né? que vai resolver? Então, acho que tá na mesa tudo isso aqui. Sim, E, acho claro, os super nossos válido. internautas estão aí também para colocar... eu peço a você, internauta, que você pergunte o que a gente está conversando aqui, porque eu tenho visto no mês da primeira, que a cada pergunta sem nexo, que eu tenho, às vezes, vergonha de que você escreva isso. Então, escreva de acordo com o que está aqui, por favor, nesse sentido, à mesa. Consegue lembrar tudo, Tati? Um pouquinho? Primeira, a gente estava falando sobre o que é violência patrimonial, Isso, certo? Tati. Então, é quando, na verdade, essas mulheres, elas trabalham, têm uma renda, né? E o marido toma conta desse valor, ou não, ela não trabalha, ele vai cortando os meios dela ter uma fonte de renda para que ele também domine, né, as decisões dela. Ela perde o poder decisório, então ela não pode comprar, ela não consegue ter alimentos, se ele não compra, ela fica 100% dependente dele. Então, essa é a violência patrimonial. Tem uma série até bem bacana que fala muito sobre a violência patrimonial, que é o Bom Dia, Verônica. Ela é bem pesada, nos primeiros episódios, mas ela fala muito sobre isso, onde as pessoas vão vendo e nesse caso até da série é um policial, onde ele é o único provedor ali, né? E ela vem de um outro estado e ele acaba trazendo alimento, mas ele abusa de diversas formas e isso se torna uma violência psicológica, porque ele vai reprimindo, você não é capaz, você não consegue e tudo mais. Então, a violência patrimonial é quando o controle financeiro está na mão de alguém e essa pessoa toma as decisões por outra sem perguntar se ela quer ou não. É como se fosse um cárcere, né? E às vezes consciente, às vezes inconsciente, indiferente se essa mulher trabalha ou não. O segundo ponto era... da questão dessas mulheres que eu dei aula, ou elas trabalham, é isso? Me ajuda a lembrar. Mas mesmo assim, às vezes, elas sofrem esse abuso, mesmo tendo a renda. Você falou que uma das soluções seria empoderá-las ao trabalho. Não acho que a palavra empoderar não, porque aí acho que entra numa outra questão do feminismo. Não. Mas empregabilidade. Gerar renda. Então, violência patrimonial. Na pesquisa, a gente constatou que 65% dessas mulheres que permaneciam em casos de violência... Vou usar a violência mais recorrente, a violência física, porque aí ela já passou pela violência psicológica, violência verbal, sexual, e aí vai para agressão. E eu tive 2 casos até, igual você falou, do gabinete, que deram a entrevista. E elas continuam ali sendo agredidas por essas pessoas. E aí, o porquê que elas continuam? A pergunta foi, por que você continua nessa situação? Porque eu não tenho renda para sair da casa
Eu não tenho renda para levar os meus filhos, eu não acho que eu dou conta de pagar um aluguel, comprar um alimento, tal, então eu prefiro manter os meus filhos e me manter nessa situação por sobrevivência de necessidades básicas. Então, eu convivo com esse agressor, eu me submeto, né, e aí a gente vê que são casos que chega a feminicídio. Isso acontece bastante. E algumas até trabalham e tudo mais e se submete. Eu tive 2 casos, dois casos assim que diferenciou um pouco aí, que foi uma mulher que ela trabalhava, o marido não trabalhava, ela tinha 6 filhos, ela apanhava dele e continuava. Aí a gente vai falar de dependência emocional, que tem um percentual ali, de dependência emocional, né? Das pessoas que continuam, medo. Tem algumas pessoas que responderam por medo de ameaça de morte, medo de ficar com os filhos. Então, tem outros fatores. Mas 65% é da violência patrimonial, por falta de renda. E aí você falou assim, mas a solução seria dar essas ferramentas para elas empreenderem ou gerar emprego. Não, elas não continuam. A gente fez um trabalho muito bacana aqui na região, onde o Sebrae ele dava uma bolsa auxílio para essas mulheres. Elas recebiam R$1.000 para trabalhar. Fazia o curso, não para trabalhar, para fazer o curso. Uma semana de curso e aí ela recebia uma bolsa de R$1.000. E elas não continuavam. Falei, mas o que está acontecendo? Porque ela está recebendo isso para investir nos materiais. Vamos supor que era um curso ali de gestão que aprendia alguma coisa na área de confeitaria. E aí ela ia fazendo novamente. Esses homens não deixavam essas mulheres irem. Eu tive casos de homens que iam até a porta da sala de aula, no meio do curso, e falavam, você vai embora comigo agora? Então, existe casos desse tipo, onde os homens não permitem e elas se submetem e elas têm medo, mas é toda uma questão psicológica. Eu acho que é tudo na mente. Quando o pastor fez ali, na terceira questão, ele estava dizendo, se ela chega nesse lugar de empregabilidade, de recurso, o divórcio é o caminho? Não foi? O senhor fez, né? O divórcio é o caminho? Eu acho que a gente pode... Eu vou até devolver para você me ajudar nessa. Vou devolver. Porque assim, se a gente falar, né, no mundo secular, e aí eu vou falar minha opinião no mundo cristão também. Se esse homem, ele tá batendo nessa mulher, abusando sexualmente dessa mulher, ele tá agredindo essa mulher, e aí ela corre risco de vida ali. No meu ponto de vista, ele já quebrou a aliança e o divórcio é um dos caminhos. E aí, biblicamente, né, aí a gente precisa entender, porque eu não sei como que funciona a questão de ajudar ou atender essas mulheres. Vamos supor que eu vou até a Tami e falo que eu estou sofrendo essa violência e tudo mais, e a Tami vai falar pra mim, tudo bem, Tati, e eu amo o cara e eu acho que ele vai mudar, porque eu acredito na redenção, e isso, de fato, eu acredito na redenção, e eu vou orar, e tudo bem, né? Mas eu acho que a Tami deveria falar assim pra mim, tudo bem, você acredita na redenção, você vai orar, você quer lutar pela tua família, mas você tá apanhando e corre o risco de vida, então pega as suas crianças, vai pra algum lugar e ora longe dessa pessoa que pode te matar. É uma opinião minha. E o que você acha, pastor? Posso só fazer uma colocação? O divórcio, ele parece ser uma alternativa, e eu não questiono quem divorcia nessa situação, mas quando a gente olha alguns dados, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas quando a gente olha alguns dados, a mulher que divorcia uma vez é mais reincidente ela divorciar várias vezes. Então, o problema não está só no divórcio. Só o divórcio não resolve o problema. Se essa mulher não tratar a identidade dela, se ela não tratar o posicionamento dela em Cristo e diante da sociedade, ela vai escolher um outro perfil de abusador e aí ela vai divorciar. E ela vai para outro perfil de abusador e ela vai divorciar. Porque é uma coisa que está encucada na mente dela. Então, ela precisa não só tratar o divórcio, mas tratar de si. Porque senão ela vai cair na mesma cilada. A gente volta para a primeira, né? Identidade. Exatamente. E, pastor, a mulher foi feita para esse cuidado, né? Teologicamente, a gente entende isso, né? Então, é uma busca constante que a gente percebe que ela está tentando fazer. Encontrar esse lugar, que eu não estou pensando em redenção, né? Porque eu realmente, eu lendo a Bíblia, eu não consigo enxergar textos bíblicos dentro do contexto que fazem com que Deus
tenha tomado uma decisão que o papel da mulher é ficar em casa lavando prato e cuidando de filho. Eu não percebo isso, nem mesmo na condenação adâmica. O que eu vejo na condenação adâmica é Deus dizendo que a mulher seria submissa. Haveria um papel de submissão da mulher para o homem. Mas submissão não tem a ver com lavar prato. Uhum. Obviamente, né, que a nível de biologia, é a mãe quem cuida das crianças, é a mãe quem tem o peito, é a mãe que dá de mamar, tudo bem. Só que a mãe que amamenta, isso tem um prazo, e tem um prazo curto, inclusive. O prazo é curto da amamentação. Estou falando de quando muito uma mãe amamenta até 3 anos de idade. Né? Algumas amamentam até 4, até 5, mas assim, o normal mesmo da amamentação, não, eu acho que a palavra não é normal, mas o comum Recomendado do é até 2 processo anos. de amamentação até 2 anos de idade. E depois disso? Depois disso ela vai praticar a qualidade de tempo. Tá entendendo? Vai ter uma qualidade de tempo com o filho dela e tal. E até aí a figura do pai também aparece com qualidade de tempo. Trabalhar não necessariamente significa tirar qualidade de tempo. Às vezes a gente está perto de uma pessoa o dia todo, mas está olhando no celular enquanto a pessoa está do seu lado. Então não tem qualidade de tempo nenhuma. Tá entendendo? Aquilo que significa 1 hora ou 2 horas e a pessoa devotada ao outro, no bom sentido da expressão devotada, ou seja, conversando, trocando ideia, trocando figurinha, abraçando, isso já significa algo extremamente precioso para qualquer tipo de cognição ou necessidade afetiva de qualquer pessoa, inclusive de uma criança. Então eu vejo, por exemplo, na figura, na linguagem figurada da mulher, da sabedoria de Provérbios 31, que é uma mulher que trampava mais do que o homem. Parece que o homem até exercia meio naquela figura de linguagem até o papel do leão, né, que não faz nada. É porque o leão no mundo animal fica lá relaxando enquanto as leoas fazem o trabalho. Elas pegam e tal, enquanto o leão tá lá bocejando, e, enfim, ele só resolve trampar o leão quando chega outro leão para levar o harém embora. Tá entendendo? Então, tipo assim, trabalho também é dignidade, eu acho que corresponde a uma mentalidade. Então, corresponde a uma mentalidade até bíblica que uma pessoa, que uma mulher pode estudar, vai, como você está indo para um mestrado, daqui a pouco um doutorado, e que uma mulher pode viver a vida, e que ela pode galgar degraus, e que ela pode conversar de igual para igual, a nível intelectual, com qualquer homem que seja, e que ela pode ascender em lugares altos, e qual que é o problema? Claro que a gente aqui vai esbarrar numa cultura, número 1, numa cultura machista, número 2, não menos importante, numa cultura religiosa, que também oprimiu a mulher. Tem mais essa. Mulheres, às vezes, não optam pelo divórcio por causa, não só da questão social, ela vai ser divorciada. Até porque numa questão social hoje ela é divorciada, sinceramente, não faz a mínima diferença. O que ela fala no gabinete pra mim? Eu vou ser uma mulher divorciada, as pessoas vão me olhar. Que pessoas? Elas falam isso. Que pessoas? Da igreja. É o pastor, é que ela não vai mais poder cantar no louvor, é que ela não sei o que. Na minha igreja ela vai cantar. Ela vai cantar e vai louvar o Senhor e ponto final. E vai fazer a missão dela e ponto final. Tá entendendo? O problema é esse. Por que não? Aí nesse sentido o homem é o provedor. Né? Aí a gente vai... O homem é o provedor financeiro do lar? Não necessariamente. Então há problemas sempre em famílias quando uma mulher ganha mais do que o homem. E por que há esse problema? Porque a cultura é que o cara é o provedor financeiro. Então, pastor, o que é um cabeça? Um cabeça é o cara que sabe onde quer chegar, que protege a família como um leão protege as suas leoas. Que dita o ritmo. Que, eu não diria... Sim, ditar o ritmo, propósito. Sim, propósito sim. Mas ditar o ritmo familiar, não. Não eu acho que o homem pode... propósito. Tudo é um acordo. Tudo é um acordo. Na minha casa eu tenho vários acordos com a Fernanda. Vários acordos. Diálogo, né? Tudo é um acordo. Importante. E aí, quem é que vai lavar os pratos? Quem é que vai limpar as coisas? Quem é que vai fazer isso ou aquilo? Eu tenho vários acordos com a Fernanda.
Bem Acordos russoniano, né? Isso, né? Opa! Contratualista. Eu gosto né? disso. Eu sei, percebi aqui na sua fala. Isso é bom. tava Olha, nem forrada. falei isso, né? Gostei do pastor porque ele gosta de Freud. Nem lembrei dessa Gosto de parte. Freud. É. Gosto de Freud. Então, qual que é o problema? Qual que é o problema? O problema corresponde a uma mentalidade. O senhor está dizendo que esse papel, então, é uma construção social mesmo. Eu acredito que sim. Inclusive usando a Bíblia Com de respaldo jeito na errado. religião Como a escravidão, e o machismo como a com escravidão, respaldo social. algumas pessoas argumentavam a escravidão dos negros a partir da maldição de Cã. Uhum. Onde que está isso na Bíblia, meu Deus do céu? Ok. Religiosidade. Pura, hermenêutica incorreta, bizarro. Assim como muitas coisas que acontecem dentro do universo religioso, que é um dos maiores assassinos, universos assassinos. Eu sou de dentro da religião, mas não me considero um religioso. Então não tenho também problema com a palavra religião. A palavra religião dá a ideia de um contato com o sagrado, de um contato com o divino, dá uma ideia de espiritualidade, dá uma ideia de o fazer religioso, de trabalhar na perspectiva religiosa e Não por aí precisa vai. demonizar, né? Não precisa a demonizar. palavra. Também é mais um exagero, né? Sim. Religião é do capeta. Daqui a pouco a religião é do A capeta. religiosidade também. Se você, dependendo de onde você olha, a religiosidade é só uma forma de conexão com o divino, com o transcendente, por aí vai. Então, assim, vocês duas não achariam, por exemplo, que o problema não estaria, vamos lá, muito mais atrás, que o problema não estaria em criação e crença? Sim, o problema começa na base. Aí, número 1. Número 2, a solução, às vezes o divórcio, né? Tamis fez um ponto interessante, mas eu concordo com você. Deus vai reservar comida e sombra para Agar. Falta fé às vezes. Sim. Para Falta essas Jesus, mulheres. né? Falta fé. Falta Cristo, de Peraí, fato. você acha que o Senhor Jesus vai deixar uma mãe com 3 filhos na mão? Mas como que ela vai acreditar, Sozinha. pastor, nessa igreja que a julga? Igual você acabou de dizer. Como que ela vai acreditar? E aí eu tô falando igreja, nós, sociedade, né? Porque assim, não dá para generalizar. Nem dizer que são todos e nem dizer que são alguns, né? Existe pessoas e pessoas, igrejas e igrejas. Mas eu tive casos, e aí eu até compartilhei com o Robert, o número de pessoas, porque a gente fez para identificar qual era a religião. E mais da metade dessas pessoas eram cristãs evangélicas e mais um percentual de cristãs católicas, ou seja, acreditam em Cristo. E passavam por essa situação. Então, o porquê? Porque às vezes a própria igreja não sabe acolher. Igual a Tami falou, vai vir alguém para eu dar um suporte ou para você dar o suporte, e o que a gente faz? A gente manda a pessoa orar, não vê se ela precisa de uma cesta básica, uma moradia, um direcionamento do equipamento, porque o município, ele dá um respaldo para a pessoa ser assistida por um período, paga o aluguel, né? Tem vários equipamentos que a gente pode até dizer aqui. Mas Deve. então, assim, tô passando por uma situação, um pastor, uma pessoa do seu trabalho, qualquer pessoa que está passando por uma situação de violência patrimonial, sexual, psicológica, verbal, enfim, ele precisa procurar a rede. Qual que é a rede do nosso município? A gente tem o CRAS, a gente tem o CREAS. Lá você vai ser acolhida, e na lei da Maria da Penha diz que ela precisa ser atendida em 48 horas ali, né? E tem a lei do minuto seguinte. Naquele minuto, se ela sofreu uma violência sexual, ela tem que ser atendida naquele minuto seguinte no hospital. Então, ela vai ser recolhida junto com os filhos para um abrigo que ela pode ficar meses, ano. Ela vai ser assistida pelo município. Então, ele vai cuidar da moradia, ele vai cuidar da alimentação, ele vai cuidar da inserção dela no mercado de trabalho, que às vezes é um curto tempo. E o porquê que... E aí, a gente vê estatisticamente que muitas mulheres voltam para o agressor. Por quê? Porque não conseguiu gerar a renda. Aí entra a minha pesquisa. Porque ela não foi educada. Então, ela não teve uma educação para que ela, de fato, desenvolvesse uma renda. Então, ela não teve uma qualificação profissional, uma inserção no mercado de trabalho de uma forma que tivesse um curso, um aperfeiçoamento. Então, eu acho que a solução seria isso, tá? Mas existem mulheres que ela teve isso e, mesmo assim, não teve essa transformação. Por quê?
mente, mindset. Deixa eu botar Interessante. fogo aqui. Rapidinho, Pode. interessante que ela falou no início que são famílias desestruturadas, né? Sim, Eu sou filha de uma mulher que sofreu violência. E é engraçado que quando eu cheguei na minha adolescência, eu olhei e falei, como eu faço para não viver isso? E a resposta foi o feminismo. Ah, porque o feminismo que luta pelo direito e proteção das mulheres. O que não é verdade, a gente já conversou isso anteriormente. Mas por isso que hoje, se a gente olhar para as manifestações feministas e tudo mais, a grande maioria são jovens universitárias, que estão ali começando a sua caminhada individual da família, e todas elas olham para o feminismo como a salvação, sabe? Algo que deveria vir da igreja, que vir de Cristo. Ô, Tamis, é aqui que eu vou entrar mesmo, é aqui que eu vou botar fogo. A gente está olhando para o feminismo numa questão filosófica aqui. Mas se a gente disser que ele não fez uma análise de campo e trouxe muitos fatores que estavam à margem, a gente vai ser desonesto com grandes pesquisadoras da área, que elas pesquisaram. Porque se a gente tem um problema, como foi pontuado pelo pastor, que é o machismo que vem na base da sociedade, e a religião, e esses dois lugares que tratam e criaram a mulher desse momento, então o feminismo é uma resposta a isso. Não estou dizendo filosoficamente, me entende aqui. A gente encontra problemas, mas como uma análise social, numa análise sociológica, ele conseguiu desvendar, tirar, né, esse monte de coisa que estava debaixo do tapete. Quais respostas ele trouxe? Como, por exemplo, a gente só pode fazer uma leitura mais clara dessa, que a gente sabe que o machismo colocou a mulher nesse lugar e a igreja colocou a mulher nesse lugar, porque a gente deu voz para elas, de certa forma. Não estou dizendo que seja o feminismo que deu voz a ela, apenas porque a gente sabe que o cristianismo fez isso desde o início. Ele foi o primeiro lugar a dar voz às mulheres de forma mais objetiva. Só que o que eu estou colocando aqui é como uma leitura social. E numa leitura social, trouxeram dados que a gente não sabia. Trouxeram pesquisas que a gente não sabia. A gente não tem como pegar tudo isso, jogar no lixo e falar que não presta. A mesma coisa a gente olhando no marxismo. Filosoficamente não funciona. Mas a leitura que Marx estava fazendo dentro das fábricas do seu período, na Revolução Industrial, era válida. Era uma leitura real, porque as pessoas estavam sofrendo o que ele estava dizendo, na busca de acúmulo de capital. Então, o que nós precisamos fazer é ter um equilíbrio, né? Isso não é uma defesa do feminismo. É dizendo que, como ferramenta, ele levantou questões e a gente está discutindo isso porque talvez ele trouxe dados que a gente não via. Ele trouxe assuntos que a gente não via. Sendo assim, o que a gente pode utilizar de válido dentro dessas pesquisas? Ou não tem nada que preste? Ai, vamos lá. Eu entendo. Eu falei que ia botar fogo, né? Não, Aqui, né? eu gostei. Eu entendo a ideia de, ele trouxe pautas, ele trouxe discussões importantes, mas quando a gente fala de dados, e aí, cara, eu não me recordo de uma pesquisa feminista que não tenha sido enviesada. Eu acho que você Não- podia falar não das tem pesquisa três sem ondas, viés. Tami. Eu já Porque perguntaria- tem os eu já prós e os perguntaria- contras ali, né? Eu perguntaria a você assim, né? Porque o Robert trouxe isso aí, né, que até parece óbvio, né? Mas eu tenho descoberto que o óbvio tem que ser dito. Me diga aqui, Tamis, quais são as mentiras do feminismo? Nossa, muitas. Então, quais? Vamos Quais lá. são as mentiras? Para começar, feminismo, eu creio que feminismo, eu entendo filosoficamente, que feminismo não é um movimento de defesa da mulher. E nunca foi, desde a premissa. É um movimento de defesa de quem? É um movimento de revolução sexual. Eu falei disso no primeiro Revolução podcast. sexual e política. Né? Isso, a libertação da mulher e Instrumentalizando tudo a mais. mulher. O que acontece? Desde a primeira onda feminista, desde a proto-feminista, eu não vou lembrar o nome dela. Foi a... Elizabeth, não. Ela é do primeira onda, né? Ela é da a- primeira. Eu anotei aqui. Esqueci agora. Mas enfim, desde a primeira... Eva. Não, Tudo começou ali. também. Mas vamos lá, eu anotei o nome dela aqui. Enfim, desde a primeira onda feminista, quando ela trouxe a ideia... Ela trouxe... Excluindo Marquês de Sade, vamos lá. Finalzinho do proto-feminismo, início da primeira onda. Ela trouxe essa questão do voto, do posicionamento da mulher da sociedade, mas ela trouxe junto também a desfragmentação da mulher. A mulher como biológica e a mulher como mental. Então, biológica, ela pode não ser mulher.
entende? Mentalmente, um homem pode ser... Ela já trouxe essa discussão desde o início. Então, não tem como eu dizer que tem verdades no feminismo que protegem a mulher se desde o seu berço nunca foi um movimento a respeito de mulher. Tanto que hoje, na terceira, para alguns quarta onda, ainda não está bem definido isso, a premissa para você ser feminista é você afirmar que não existe mulher. Ninguém nasce sendo mulher. Você é mulher se você quiser. E o que é mulher? As pessoas nem sabem responder mais hoje o que é mulher. Então, não tem uma mentira feminista. O feminismo, por si só, como um movimento de defesa da mulher, é mentiroso. A gente vê na primeira onda, no protofeminismo, e até na segunda onda, mulheres que eram acadêmicas, que eram relevantes, mulheres que eram cristãs, defendendo o direito da mulher sem necessariamente levantar uma bandeira feminista. Porque a sociedade evolui. A gente tem hoje um ECA, um Estatuto da Criança, não porque as crianças fizeram uma revolução, mas é porque a sociedade evolui. Entendemos que hoje uma criança de 9 anos trabalhar é loucura. Então, uma criança de 9 anos não vai trabalhar. Por quê? Por causa de uma evolução social, de uma construção social. E por que as mulheres não podem ter essa construção social sem uma bandeira feminista? Entende? Então, tem mulheres muito sérias, sim, que trouxeram pesquisas, que trouxeram meios acadêmicos sem ser enviesado e que levantaram bandeiras importantes, mas que, por causa do discurso polarizado, do barulho que a mulher faz, colocaram essas mulheres dentro de uma caixinha. Ah, ela é feminista. Então, hoje, se eu falo assim, eu não sou feminista, para as mulheres que são feministas, vão dizer, então você acha que mulher deve apanhar? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entende? Se eu falar, eu não sou feminista, então você acha que mulher não deve trabalhar? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E hoje tá essa ideia de que tudo que é direito da mulher é feminismo. E é mentira. O que é direito da mulher é direito da mulher, o que é Constituição é Constituição, e o que é feminismo é feminismo. E feminismo não tem nada a ver com direito de mulher. Então você diria assim, tente me dizer as 4 maiores mentiras na sua cabeça do feminismo. Vamos lá. 4 maiores mentiras. A primeira premissa é ninguém é mulher, torna-se mulher. Simone de Beauvoir. Mentira. Deus criou mulher e Deus criou homem. Nós somos mulheres e vocês são homens. Não, é inegável isso. E eles negam isso. Vamos lá. Segunda mentira. Que o lar é uma cadeia. Isso a gente vê muito na segunda onda. Que as mulheres são acorrentadas porque elas estão servindo lá o lar. E que se elas continuarem no lar, elas vão ser burras e vão continuar presas. Outra mentira. Outra mentira. Filhos. Filhos é bigorna para fundar a mulher. Mentira. Eu tenho 3 filhas e nem por isso eu deixo de estudar, eu deixo de trabalhar, eu deixo de fazer. E quantas outras mulheres têm filhos e também fazem tudo isso? Outra mentira, e essa é a clássica, assim, a questão do aborto, que é um direito da mulher. Se a gente for ver o movimento abortista, ele começou com o movimento eugenista. A primeira clínica de aborto fundada foi por uma filosofia de que ela cria que gente negra não vale a pena, gente pobre não vale a pena. Então, quanto menos negros, quanto menos pobre, melhor. Então, são mentiras feministas. E que hoje as mulheres vestem a camisa e falam, aborto é direito, meu corpo, minhas regras. E se a gente estudar desde lá do CERN, eu não consigo ver uma pesquisa feminista que tenha ali a sua raiz feminista que não seja enviesada. Então, entendeu? quando você fala que o movimento feminista é um movimento sexual... Também. No caso, seria... essa sexualidade aqui seria a nível de ideologia de gênero, é isso? Não só a nível de ideologia de gênero. Ela é um movimento sexual em que aspecto? Na libertinagem. Libertar a mulher sexualmente falando. Que ela não era liberta. Ela não era liberta. Ela tinha que ter a castidade, ela tinha que ter um marido só e tudo mais. E esse movimento veio trazer essa ideia de libertinagem. A mulher também pode participar da farra, entendeu? Sem ser uma prostituta. Essa era a ideia. Sem ser considerada uma prostituta, né? Isso, essa Quer era a acrescentar, Tati, alguma coisa aqui, né? Eu acho bacana porque a gente estava falando de raízes, né? Então, se a gente pega a primeira, a segunda, e aí tem até uma onda antes, né? A primeira, a segunda, a terceira onda do feminismo, e aí eu entendo pouco, tá, Tami? Mas todas foram mulheres que encabeçaram isso. Essas mulheres, elas tiveram alguma decepção com homens. Filhos e maridos, todas elas. Então, uma teve um marido que traiu, a outra teve um marido que a deixou, a outra estava em um casamento infeliz, né? Um pai então, abusador. Todas tiveram alguma experiência ruim com um homem. E aí, ao invés, né, delas entenderem que o problema, como nós cristãos sabemos que todo problema é o pecado, elas usam esses traumas para dizer que o problema é o homem.
Então, elas repudiam o homem, atacam o homem e, enfim, né, acaba sendo essa briga que a gente vê hoje. Então, um dos principais pontos, no meu ponto de vista, não dá para você ser feminista e cristã, é que as feministas, elas dizem que o problema é o homem. Não é E o machismo. cristianismo. Não é o machismo, não é Só o que homem. A leitura que a gente está fazendo aqui está no campo filosófico. E no campo filosófico a gente entende que são filosofias excludentes. Mas quando eu estou pensando, por exemplo, aqui, eu vou mostrar para vocês. A gente tem estudos feministas falando sobre as mulheres imigrantes e os refúgios, as mulheres refugiadas. É um. A gente tem outro, a saúde da mulher no contexto global. A gente tem na educação infantil, a gente vai ter na violência obstetrícia e a gente vai ter em situação de rua e sem tetos. Tudo isso é estudos feministas. E eu estou dizendo aqui, a gente pode utilizar essas ferramentas para poder chegar a determinados dados e comprovar se aquilo ali é verídico ou não, ou a gente vai jogar tudo que elas produzem no lixo? Não tem como, eu acho, né? A pergunta seria para você que é acadêmica, Tati. E aí eu acho que é onde você vai chegar, onde você está querendo chegar. Botar fogo, eu tô dizendo Os que eu quero materiais botar, que existem, Não né? É sei. onde você está querendo chegar, eu acho que é nisso aqui. Sem o movimento feminista e todas as três ondas do movimento feminista, as mulheres hoje teriam os direitos que elas têm? Bom, se a gente pegar o primeiro... Eu creio que elas estariam melhores. Mas Elas estão hoje. Mas assim, eu acho que existem coisas que foram significativas nos movimentos. Algumas intenções foram positivas, mas infelizmente, né, não era o que regia O problema é a tudo. filosofia. Mas se a gente for E a pegar, metodologia a primeira onda falava sobre legalização, sobre direito ao voto, voz na questão legal da mulher. Bacana isso. Mas não ficou só nisso, né, Tami? Você pode mas também acrescentar. falava contra o cristianismo. A primeira onda nasceu dentro de uma igreja wesleyana, que ela enfiou a cara do Mas dedo aí e é o- passou- E porque existia o quê? A Não, mas é religiosidade. prática também. Não mas é só que filosofia, é a que prática. A filosofia dela é problemática. Agora, quando a gente está olhando aqui para as ferramentas que elas usam para interpretar as coisas que estão acontecendo aqui, uma análise sociológica, é o ponto que eu estou levantando a questão, né? Justamente para a gente aumentar. Que a gente Assim, gosta dessa discussão meio apurada. Um né? exemplo da pesquisa no campo do refugiado, certo? Tem uma pesquisa feminista a esse respeito. Mas eu tenho absoluta certeza que também tem uma pesquisa missionária a esse respeito. Que também tem uma pesquisa do governo a esse respeito. Às vezes então, não. você usar essa pesquisa é uma coisa. Agora, você ter essa pesquisa como verdade absoluta é outra coisa. Ó, uma pesquisa entendeu? só ela tem validade se ela tem rigor científico. Né? Tudo bem, mas o que a Tami falou faz sentido. Mas a Tami falou assim, ó, às vezes tem uma pesquisa missionária, às vezes tem uma pesquisa de mulheres, por exemplo, eu não sou feminista, estou na vida acadêmica faz alguns anos. Às vezes tem. Aí eu vou falar, talvez não, Tami, por quê? Porque a Bíblia diz, aí vou usar até esse versículo, que os filhos das trevas são... Mais prudentes que os Por filhos quê? delas, né? Porque nós não estamos ocupando esses lugares. Sim. Então, às vezes, na minha pesquisa, eu tive que fazer estudos de vários artigos de feministas. Quando eu fui apresentar algumas coisas, algumas pessoas, né, que eram orientadores, não foi a minha orientadora, mas alguns orientadores falavam, tudo isso é culpa do patriarcado. Tudo isso, então, é cultural de querer atacar o homem. Falei, não, eu não sou contra o homem, eu não sou feminista. Não é isso. Pelo contrário, a gente precisa identificar o problema. Então, aonde está a raiz desse problema? É por isso que eu acho ruim colocar todas as mulheres que pesquisam ou que têm posicionamento social dentro de um saco, misturar e falar tudo isso aqui é feminismo. Isso é ruim, porque você descredibiliza mulheres sérias, que não têm essa pauta Não, mas sexual. mas a pergunta- Mas os movimentos, mas a né, pergunta, voltando. Mas a pergunta né? Teve uma pessoa que colocou aqui, até uma mulher, né? Cris Almeida. E aqui eu não entendi a intenção, né? Entendo a pergunta, mas o que está por trás dela eu não consigo entender direito. Então ela colocou assim, talvez o feminismo sirva lá no Paquistão, no Irã. Então veja, seria uma pergunta interessante, né? Você está percebendo um movimento das mulheres acontecendo no Irã. Você está vendo esse movimento. Esse movimento está crescendo no Irã. Eu acredito que alguns resultados fluirão deste movimento no Irã.
Não estou sendo eu não sou uma pessoa pragmática, eu só estou aqui no campo da mesa discutindo. Será que as mulheres teriam os mesmos direitos hoje, não fosse ainda enviesado esses movimentos? Vamos lá, no Irã, o movimento das mulheres no Irã não é um movimento feminista, porque não é um movimento de libertação sexual, é um movimento de busca por dignidade. Por que a gente tem que chamar todo movimento que defende a mulher de feminismo? Entendi. Não é, entendeu? Entendi. O feminismo é busca por dignidade, Seria é uma busca questão de por semântica. direito. uma Mas questão de semântica. aqui é que a interpretação da questão, né? Porque o marxismo, como ele foi no começo, ele não é a mesma coisa hoje. A mesma coisa o feminismo. Porque a Você não primeira vai poder onda, a pegar primeira ele onda lá feminista. atrás e trazer hoje no mesmo significado ao pé da letra. Ele foi revolução sexual e a gente não tem dúvida disso. Porque a primeira Mas aqui onda é não tinha uma filosófica. conotação sexual. Final da primeira Não. onda foi as clínicas de aborto. Não, Não tinha. na primeira onda começou... Era o voto, né? Era o É, voto. parte de legalização. Não Mas tinha. no começa com a liberação do corpo da mulher, porque é justamente com o SAD. SAD vai trazer a revolução sexual e as mulheres bebem nele, e aí elas começam com emancipação do corpo, onde ela só encontraria igualdade com os homens a partir do momento que elas tivessem a liberdade sobre o corpo, de fazer o que elas queriam, como os homens faziam também. Eu creio que Esse tem é o que ter ponto principal. política pública que defende mulher. Eu creio que tem que ter manifestação de mulher. Eu Existe. creio que a mulher Hoje tem que ter o seu existe. lugar. Mas a gente não precisa chamar tudo isso de feminismo. Não, porque não, feminismo não. é revolução sexual. Não, eu tô entendendo aqui, Tá, mas Mas ó, ele quer vê falar o que eu tô historicamente, falando. né? O que Eu teve de tô entendendo benefício isso, só que e o nós que não, é temos isso? mais de 150 anos separar? Ele que, tá que o dizendo que o feminismo movimento- promove essa leitura social. É uma leitura social. Ele promove Seria- 150 essa anos. A gente vai leitura começar seria de jogada no novo, lixo? Ou tem alguma coisa que a gente pode utilizar? Não, a Porque- leitura não tem que ser jogada no lixo. Mas esse é o ponto. Porque se a gente pega, né? Vamos supor, uma escritora, uma boa mulher escreveu, criou uma vacina. Como a gente vai ter muitas aí. Criando coisas que traz benefício. Mas ela é feminista. Você jogou ela no lixo. Você jogou toda a capacidade intelectual dela, a habilidade dela e aquilo que Deus deu para ela na graça comum, que é a capacidade, talvez, para ser a resposta nesse momento para uma inquietação. Então, o que nós estamos fazendo é só uma discussão madura. Vocês aqui, mais do que todo mundo, sabe o quanto que eu sou radical nos meus pontos como conservador. Mas o que eu estou levantando é se dá para fazer uma leitura social através da lente que elas têm trazido. Eu acho que sim. Eu concordo em alguns pontos, sim. Se você for... Aí você vai me ajudar nessa questão de falar o que trouxe de positivo, seria isso. O que o feminismo trouxe? Então, o direito a voto veio dali. O que mais na segunda onda? Então, Se a eu não gente creio falar. que o direito a voto veio do movimento Mas, assim, feminista. Veio, Foi um- concedido. Os homens estavam ali por trás 30% dessa eram questão. homens, né? Que votaram dos 100 votos que foi apurado, né? Não, o que acontece é que, assim, todo direito a voto foi conquistado por meio de luta. Só o Brasil que não, que foi um golpezinho lá de madrugada. Mas todo direito a voto foi conquistado em luta. As mulheres não lutaram para ter esse direito. Elas pediram. E os homens concederam. E, assim, o movimento do sufrágio e tudo mais... não tinha tanta adesão, não era tão importante para as mulheres votarem como é hoje, porque elas não tinham essa posição social. Então, por exemplo, o direito a voto não é Quem uma é pra conquista guerra, né? feminista. Como que a mulher vai Mas pra guerra? Esse é um ponto Mas da é gente importante pensar. trazer a Ela discussão. ela não tinha esse lugar na sociedade. E aí, quando o pastor levantou a bola, que foi a partir daqui que eu entrei, é que o machismo, que a gente pode chamar aqui, eu usando o termo deles, o patriarcado, e a religião sufocaram essa mulher, Sim. que na criação ela teve toda a habilidade dada por Deus para fazer tudo. Sim. Para trabalhar, para ser uma empreendedora, para ser uma mega mulher, para ser super poderosa, mas parece que isso foi tirado dela de alguma forma, e a partir desse movimento, eu não estou dizendo que ele é bom, parece que foi dando espaço para essa mulher se tornar, não a Mulher Maravilha dos nossos dias, né? Mas se tornar alguém mais valorizada, de certa forma. Não é o movimento só que eu tô vendo. Sim, não. Essa análise social eu acho super válido. Tanto da parte feminista, quanto da parte cristã, quanto da parte... É importante a gente ter diferentes pontos de vista. E isso eu não discuto essa questão. Agora, o que eu discuto é os resultados que isso traz, entendeu? Quando eu olho para análise social, colocou discussões em pauta, beleza, ok. Agora, de resultado prático, o que trouxe, eu não consigo enxergar como bom, entende? Totalmente bom. Talvez
tenha coisas positivas, mas não totalmente positivo, porque o que vem de positivo vem com 3 coisas negativas atrás, entende? Então, a análise social eu acho válido, colocou isso em discussão. Agora, o resultado que trouxe, eu não acho válido. Entende? Hoje a mulher tem direito, hoje a mulher pode trabalhar, mas a mulher continua sendo oprimida, mas a mulher continua sofrendo. Ela não é oprimida pelo marido, mas ela é oprimida pelo chefe, entende? Então, o resultado prático que a gente está buscando para a mulher, só Cristo traz. Não é o feminismo que vai trazer, não é a prefeitura que vai trazer, não é o Estado que vai trazer, não é a esquerda ou a direita. É Cristo, entende? Então, ter a discussão social eu acho super válido. Agora, os resultados disso... Não consigo ver como, isso foi muito positivo do feminismo. Pode ter sido uma face positiva, mas tem 3 outras negativas, entendeu? É que eu tô sempre fazendo uma separação, né? Filosofia e prática, né? Eu tô fazendo uma separação naquilo que elas pensam, como elas criam a ideia delas e como a gente pode usar uma interpretação da realidade aqui a partir de certos pontos. Então, eu tô fazendo uma separação. Eu entendi. Por exemplo, na prática, algo positivo. Hoje a mulher faz parte da política. Por lei obrigatória, tem 30% de mulheres nos partidos. Isso é uma questão prática. E você acha isso bom? Positiva. Acho bom, válido, positivo. Hoje a mulher trabalha, contribui, por que não? Também estar na política, entende? Mas a mulher que está na política também já teve toda a sua identidade deturpada pelo feminismo. Entende? Então, assim... Tem algo bom, mas tem outra coisa que distorce. E a intenção do movimento desde o início era a distorção. Entendeu? Não o resultado. E a gente não precisa dele para nada. Realmente aqui, quando você faz essa leitura, eu também acredito que a igreja é capaz de chegar e dar todas essas respostas e chegar nesse eu creio. A igreja né? bíblica. A igreja bíblica, né, pastor? Eu tô pensando... O mundo ideal, mas é legal. Que é raro. Bíblica. Não só, eu estava lendo o Pedro Dutti hoje, ele escreveu algo especificamente sobre isso. Que uma das mulheres que está comandando um centro acadêmico muito conhecido nos Estados Unidos hoje, um lugar só ocupado por homem, ela está lá, e aí ele estava falando justamente para trazer as mulheres para esse lugar acadêmico, né? Porque ele fez uma separação entre o sacerdócio da mulher, né? Ele é presbiteriano na igreja, mas o quanto que elas contribuem com o pensamento e interpretação, como elas veem a realidade para o debate acadêmico. Então, é uma demonstração que, antigamente, elas estavam na surdina, escondidas, quase não podiam contribuir. Agora, Robert, deixa eu aproveitar as meninas aqui e aproveitar esses 10 últimos minutos, né? Até porque a gente precisa ouvir delas, né? Isso aqui, porque não é só sobre feminismo, é sobre ser feminina, né? E eu queria perguntar a vocês duas o que é uma mulher feminina. O que é ser uma mulher feminina? E aí eu termino perguntando a vocês como escolher um homem. Né? Pra não, eu não achei ainda, pastor, então ferrou. E aí isso é interessante, né, Tati? Não achou ainda porque de repente você está num patamar acadêmico e tal, o seu crivo, né, tá muito mais... Os homens têm medo de mulheres no seu na padrão, verdade, assim. Nossa, obrigada, eu nem sabia que eu tinha esse padrão. Você tem essa estatura aí de mulher poderosa. Na verdade, eu acho que começa naquilo que você falou, né, da base ali dos homens estarem mais fragilizados. Isso acontece em todo lugar, no cenário social. Na questão da ocupação acadêmica que você disse, Robert, a gente já tem um percentual maior de mulheres. Hoje, sim, são 60% de mulheres para 40% de homem. Mas mesmo assim, se a gente pegar faixas salariais, se a mulher está no mesmo trabalho que o homem, na mesma posição, ela recebe 67% equivalente ao que ele recebe. Mesma função, desenvolvendo o mesmo trabalho, mas isso é cultural. Os chefes são burros, né? Porque economizariam dinheiro, né? Cultural. E aí a gente está vendo que existem políticas públicas. Aí Se faz a mesma coisa, né? Não, eles automaticamente teriam que subir a régua e os 67 virariam 100%. Não, então, ok, mas eu estou dizendo, se o senhor é um empresário, tem alguém que faz a mesma coisa, é tão bom quanto porque a gente acaba aceitando, será? Não, cultural? Então, é o que ela está dizendo. Tecnicamente, se você tem 2 CEOs, qual é o papel de um CEO? É gerir a empresa, etc. Vai contratar mais ele mulher. vai contratar pessoa, ele vai ele vai olhar um gerente que sabe da área de logística. E aí ele coloca esse CEO ganha 100 mil reais. Certo? O que ela está dizendo é que se entrar uma mulher na mesma posição do CEO, ela vai ganhar 67 mil. Exato.
Isso não. Então, se subisse o patamar de 67 para 100, aí o seu raciocínio não entra. Não, ok, o que eu tô colocando é, se o cara está ali para escolher um profissional nessa área, E por que você isso, tem né? dois Mas profissionais... o porquê? Aí o que Ah, a entra por pergunta é, trás? O porquê? por que Porque a mulher, ela tem filhos, Ah, ela ok, vai a resposta. ela vai ter licença maternidade, corre-se o risco de eu não contar com ela porque esses filhos podem passar mal. Então tem Você um está monte dizendo de que questão. talvez esse homem trabalhe mais do que ela. Esse homem, não digo nem isso, porque às vezes a mulher vai desenvolver o mesmo papel, mas esses riscos fazem com que às vezes tenha essa descredibilização. E aí aonde entra isso que você falou, às vezes a mulher, às vezes que, né, tem essa, muito redundante, às vezes, desculpa, mas essa mulher que trabalha, que desenvolve um papel na sociedade, que tem uma voz ativa, né, intimida, talvez? Pode ser, né? Acredito também que as mulheres, elas precisam ser encontradas, né? Não acho legal essas mulheres que saem procurando homens, mas acontece às vezes, né? Então, acho que isso. Então, quando você fala assim, ah, Tati, sua régua tá alta. Não, eu acho que eu nem tenho uma régua. Nunca vier, tá pensei bom? nisso. Não, mas eu nunca pensei nessa questão da régua, né? Até falei esses tempos atrás pro Mike, não tem essa régua, puxa. Mas acredito também da questão de tempo e tudo mais. Mas, de fato, quando você falou lá no início, uma mulher que se envolve com um homem e sofre violência, essa pessoa dá indícios lá atrás, né? Então, tem toda essa questão de caráter. Eu acho que isso, pastor, ainda não, E ser não feminina, encontrei. Tati? Ser O feminina... que é ser feminina? Não, peraí. Estamos aqui nesse assunto, né? E Tati não está procurando, mas está sendo procurada, certo? Certo, boa. Mas está sendo procurada e quem seria, ou para que você não sofra amanhã abuso, para que você não entre numa redoma de Eu acho que uma bolha. um critério, pastor, para se iniciar um relacionamento é que esse homem, de fato, precisa servir a Cristo. Porque se ele se submete a Cristo, eu me submeteria a ele. E se eu não tive um relacionamento hoje duradouro, é porque eu não encontrei um homem aonde eu vi uma submissão a Cristo. Então, eu não consigo me submeter a alguém que, de fato, não se submete a Cristo. Ok, Só isso. Entendi. E agora sim, Agora sim, agora ser diga- feminina, ser né? feminina. O que Ser aí a gente feminina. escuta Tamis, porque o nosso tempo acabou. E a gente já Foi está rápido, né? nos Uma reclames horinha, do né? Plim Plim, né? Pastor, não faz eu rir. Bom, a Tami ou eu, ela, né? Eu já falei tudo. Não, Ser feminina. feminina. Ser feminina. Bom, é uma pergunta. Lembrar que nós somos mulheres, que nós temos vulnerabilidades, que nós precisamos de ajuda, que nós somos filhas amadas. Entender a identidade em Cristo faz com que a gente entenda que a gente não precisa dar conta de tudo, por mais que está numa vida acadêmica, que empreenda. Tem momentos que eu só quero cuidar da minha casa e está tudo bem. Tem momentos que eu quero fazer algum alimento, fazer um bolo. E tudo bem. Eu acho que ser feminina Leva é pra mim, entender, tá? Quando tiver é pronto. entender o que é ser mulher, né? Ser mulher é obedecer a Cristo, é ter a humildade de Cristo, né? E aprender com Cristo. Eu acho que feminilidade é isso, ter essa delicadeza, essa sensibilidade. Acho que ser sensível ao escutar, aos pequenos detalhes, sem entrar nessa loucura da questão da sociedade, de que você tem que produzir, você tem que fazer. Não acredito nessa questão de empoderamento, não acho que tem esse empoderamento. Não, é só um posicionamento. Quando a gente se posiciona, as coisas acontecem. Acho que é isso. Legal. Ah, Então, ser feminina é ser alguém que não tenta ser um homem. Boa, boa. Eu acho que feminilidade bíblica, eu não posso falar que assim, feminilidade é a estampa de flor, é a xícara de chá. Porque eu creio que feminilidade é algo de Deus passado para a mulher. Então tem que ter, tanto na europeia, quanto na brasileira, quanto na indígena, quanto na chinesa. Então não tem a ver com cultura, feminilidade. Feminilidade para mim tem a ver com valores de Deus para nós, que posiciona a gente como uma mulher na sociedade. Então, o que eu, ela e a chinesa e a indígena têm em comum? Nós temos a maternidade em comum, é um aspecto da feminilidade. Nós temos essa capacidade de tornar o ambiente um lar, é um aspecto da feminilidade. Nós temos essa capacidade de nutrir, é uma das vertentes da feminilidade. Então, eu creio que
Não tem como definir feminilidade rápido. A gente tem que fazer um estudo a respeito daquilo que Deus passou para nós, quanto mulheres, quais características que nós, como mulheres, temos, que difere de vocês, homens. E aí tem um texto que eu acho... Eu não vou lembrar o texto todo, mas está em Tito... Acho que é Tito 2, 3. E aí ele tá falando das mulheres mais velhas e tal. E aí no final ele fala assim, e que elas sejam mestras do bem. Para mim, é a definição de feminilidade, mestra do bem. Pensa, Dona Estefânia. Vamos lá, é uma mulher que você não vê que é extremamente vaidosa e tudo mais. Mas você nunca viu a aparência dela desleixada, no sentido de maldosa, de maldade. Entende? Acho que quando a gente chega na vida, na maturidade, quando a gente amadurece a nossa feminilidade, essa ilustração de mestra do bem define a questão da feminilidade. É a mulher que você vai olhar e você vai ver bondade nela, vai refletir a Cristo nela. Assim como o homem, você vai olhar e vai ver características de Cristo nele. Então, é difícil definir feminilidade tão rapidinho, mas eu acho que é um estudo por trás das verdades de Deus, daquilo que ele passou para nós, enquanto mulheres. E como escolher esse homens para não sofrer abuso? É complicado, hein? Vamos lá. Eu acho que eu tenho... Ajudar aqui as nossas... Eu tenho 3 filhas em casa, né? Exato. E uma das coisas... Eu 2. Uma das coisas que eu mais tento Só que eu trabalhar... quero que um cara abuse de uma filha minha. Vai matar ele, né? Ele vai conhecer um leão. Uma das coisas que tanto eu quanto o Nick tem em comum para trabalhar nelas é a ideia delas serem suficientes em Cristo. Entende? Eu acho que a maioria das mulheres que se colocam numa situação de abuso, numa situação de vulnerabilidade, tem a sua identidade destruída. Então, se ela tem uma identidade bem formada, bem firmada, ela tem convicção do que ela quer. Então, ela não vai aceitar qualquer coisa. A régua dela vai ser alta. E tá tudo bem ter a régua alta. Entende? Se você é uma mulher que valoriza e se valoriza nesse sentido. Então, a primeira coisa para você escolher um bom homem, você tem que ter uma boa criação. Ah, mas não tive uma boa criação. Aí a gente vai buscar na palavra de Deus. A palavra de Deus fala o que é um bom homem. Ela deixa bem claro o que é um bom marido. Aí eu começo a namorar um cara, mas o cara já grita com a mãe, o cara já não respeita as regras do pai, o cara já vai pra igreja mais ou menos. É corintiano. Não, corintiano, meu marido é corintiano. É um bom critério, isso é um bom critério. Serve. Eu tô aqui de boa, Serve né? só no que quer, entende? Normalmente os peixes se incomodam, né, com essa área populacional. O pastor é psicanalista. Eu acho que isso que você falou entra muito em encontro, pastor, com a questão da figura de amor da criança. E aí a gente começa lá da base de novo. O primeiro amor de uma mulher é o pai. E o primeiro amor de um menino é a mãe. Se aquela figura foi deturpada, ele não vai ter critérios na hora da escolha, porque vai estar fragilizado. E aí você fala assim, mas existem pessoas que conseguiram e tal, mas ela estava com a identidade dela resolvida na questão de saber que Deus é o pai, Deus amou, Deus faz, a Bíblia diz, né? Deus é o nosso marido, Jesus é o nosso marido. Então, quando eu entendo a minha identidade em Cristo, todos esses traumas, todas essas desculpas de, é porque eu não tive um bom pai, então eu casei. A repetição de comportamento é quando, de fato, eu não entendi a minha identidade em Cristo e eu não fui curada. E aí entra a questão da estatística do divórcio, que a pessoa se divorcia e casa errado de novo. Ela vai casar errado e casar errado se ela não tiver a cura. Se ela não foi curada naquilo, ela vai sempre fazer escolhas, repetição. E tudo aquilo que eu defendo demais, eu tenho um problema com aquilo. Então, peraí, se eu estou atacando o homem, se eu tenho um problema, eu preciso resolver. E aí entra, se eu não sou feliz, eu não sou capaz de fazer ninguém feliz. Primeiro, eu tenho que ser feliz eu mesma com Cristo. E aí, qualquer pessoa que estiver comigo será também. É isso. Que bate-papo legal, hein, gente? Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui, agradecer tantos comentários que a gente recebeu aqui hoje. Deus abençoe muito a vida de vocês aqui que estão comentando. Estou vendo o comentário da Júlia aqui, o homem dá sinais no namoro, na forma como trata ele, sua mãe. A mulher que tem a identidade destruída e problemas com o pai, é claro que ela vai escolher errado. Enfim, Lana, né, querida Lana, tantos e tantos comentários aqui, Juliana, enfim. E eu quero agradecer também a você, Carol Calisto, lá na Irlanda, que acompanha o nosso podcast.
Um beijão pra você, Carol. Esse foi mais um Mesa da Primeira. E a gente se encontra semana que vem pela primeira vez com a minha esposa aqui comigo. Casos de Eita, família. Eu e minha mistério. esposa, Pastor Luiz e Alice. E você vai perguntar como que a gente se resolve no casamento, como é que são as nossas DRs, como que Fernanda ainda não foi canonizada na Igreja Católica. Enfim, a Santa gente se Fernanda. encontra na semana que vem. Feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres queridas. Deus abençoe vocês e até mais. Tchau. Tchau, tchau.